Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, professor Antônio Paulo. E olha só, vamos ver o que temos para a nossa aula? Aula de número 8, objeto de conhecimento, funções, representações numéricas, algébrica e gráficas. Detalhamento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Muito bem, meus queridos alunos, sabemos que vamos estudar. Então, eu te convido a vir comigo para essa aula. Muito bem, meus queridos alunos, vamos dar início aqui à nossa aula e nós vamos falar de gráfico das funções, certo? Bom, tenho certeza que vocês já viram muitos gráficos por aí. Gráficos em jornais, em revista, até mesmo gráfico que representa a previsão do tempo. Bom, alunos, esses gráficos, eles nos ajudam a entender informações de forma visual. Bom, um gráfico é uma representação visual de dados ou informações, geralmente numéricos, com o objetivo de facilitar a compreensão e análise desses dados, não é verdade? Então, olha só, em outras palavras, eu posso dizer ainda para você que um gráfico é uma forma de transformar números e tabelas em imagem, que mostram padrões, que mostram tendências e comparação de maneira clara e intuitiva, certo? Bom, mas posso dizer ainda mais sobre gráfico para vocês. Olha só, bora aqui na nossa definição clássica, nós estamos tratando de gráfico das funções, certo? Então, pensando nesse contexto de gráfico das funções, o que é o gráfico de uma função? Bom, o gráfico de uma função é uma representação visual da relação entre duas variáveis. Quais são essas variáveis, né? Uma independente, que geralmente nós chamamos de x, e outra dependente, e uma dependente, que geralmente nós chamamos de y. Cada ponto no gráfico representa um par ordenado xy, onde y é igual a f de x, certo? Essa é a definição clássica, né, do que é um gráfico de uma função, certo? Bom, pensando assim, pessoal, olha só, vamos ver agora aqui uma situação contextualizada de gráfico de função, lembrando que um gráfico é uma representação visual, tá bom? Uma representação visual, né, de uma tabela para uma representação visual. Tá legal? Acompanha só. Então, vamos aqui, ó. Construção de gráficos. Eu tenho aqui um contexto, pessoal, que trata do espaço de frenagem e distância percorrida para que um carro pare totalmente, tá bom? Vejam só, observe o que eu tenho aqui ao meu lado, vejam aí, observe. Há uma tabela, certo? Onde a primeira coluna representa a velocidade e a segunda coluna representa o espaço percorrido necessário para ocorrer a frenagem, tá bom? Vejam, essa tabela, meus queridos alunos, pode ser representada por um gráfico, como eu tenho aqui ao meu lado, certo? Nesse caso, o eixo x representa a velocidade e o eixo y representa o espaço de frenagem. Perceba que uma variável está dependendo da outra. A velocidade, ou melhor, o espaço de frenagem depende da velocidade, tá bom? Então, desse modo, nós podemos afirmar que o espaço de frenagem, olha, o espaço de frenagem depende da velocidade que o carro se encontra. Tudo bem? Muito claro isso aqui no gráfico, né? Bom, na matemática, trazendo para a linguagem matemática, esses gráficos, pessoal, eles mostram a relação entre duas coisas. Quais são as coisas no nosso caso aqui, ó? A velocidade e o tempo para esse carro parar, tá bom? Então, por isso nós dizemos que em matemática os gráficos mostram a relação entre duas grandezas. Essas duas coisas é como se dissesse duas grandezas, que nós chamamos de variáveis. Só para enfatizar, essas variáveis exatamente x e y. Tudo bem? Vejam só. Então, marca bem o que o professor falou para você aí, né, que nós temos aqui uma tabela, aqui do meu lado eu tenho a tabela, e do outro lado eu tenho a representação gráfica desta tabela, certo? Mas, meus queridos alunos, quando nós falamos de representação gráfica, é importante a gente lembrar que há uma estrutura onde nós representamos esse gráfico, né? E essa estrutura é exatamente um plano cartesiano, certo? O que eu tenho aqui ao meu lado, que é a representação da tabela, é, na verdade, um plano cartesiano, tá bom? Bom, mas bora continuar, porque agora bora relembrar um pouquinho desse nosso velho conhecido plano cartesiano.
Bom, o que tem de especial esse plano cartesiano? Vejam só, para desenharmos um gráfico, o plano cartesiano é como se fosse um mapa, tá bom? É como se fosse um mapa. Vejam só, nós temos o eixo X, que é o eixo que está na horizontal, tá bom? E temos o eixo Y, que está na vertical. E é nesse como se fosse um mapa para construirmos os gráficos, é nele que a gente vai construir os gráficos, tá bom? Bom, pensando assim, né, bora avançar aqui a nossa aula. Bom, temos aqui na cartela, pessoal, nosso velho conhecido plano cartesiano, tá bom? Bom, pessoal, o plano cartesiano ele tem infinitos pontos e cada ponto é como se fosse um endereço. Veja só, como poderia falar esse ponto aqui, ó? Esse ponto, o endereço dele, o endereço de um ponto cartesiano, de um ponto no plano cartesiano, ele é representado pelas duas variáveis, x e y. O x, pessoal, nada mais é do que a projeção desse ponto no eixo x. No nosso exemplo aqui, ó, vamos considerar que o nosso x vale 2. Então, ele é 2. Mas e o y? O y é a projeção dele, né, aqui no eixo y, desse ponto no eixo y. Então, no nosso caso, o nosso y aqui vale 5. Beleza? Só para a gente relembrar a localização, porque para poder localizar, fazermos os gráficos, vamos saber localizar pontos no plano cartesiano. Veja outro exemplo aqui. O professor vai marcar um ponto bem aqui agora. Aqui, ó. Qual é o endereço desse ponto? O endereço desse ponto, olha para o x, projeta esse ponto. Opa, vamos pegar aqui o marcador. Projeta esse ponto aqui no x. Ó. Quanto vale o x nesse ponto? Ele vale menos 3. Ó. Então, o endereço dele, você vai colocar aqui, ó, menos 3. Mas qual é o valor do y? O y é a projeção desse ponto no eixo y. No nosso caso aqui vale menos 4. Só vai só ganhar um espaço aqui, tá, pessoal? Para a gente não ficar muito na mesma direção, tá bom? Vou botar bem aqui, ó. Esse ponto, ele é o menos 3 e o menos 4. X vale menos 3 e y vale menos 4. Bom, pessoal, bora continuar ainda treinando aqui essa ideia de representar pontos no plano cartesiano para a gente poder construir os nossos gráficos, tá bom? Bem aqui, ó. Vamos praticar. Falei para você que o ponto é como se fosse um endereço. Cada ponto tem como se fosse um endereço, né? E esse endereço é dado pelas coordenadas que nós chamamos de x e y, tá bom? Vou colocar bem aqui, ó, x e y. Bom, vem aqui comigo, olha para cá, ó. Onde está o pontual? Bom, o endereço dele diz o seguinte, aqui x vale 1 e o y vale 2. Ó, x vale 1, vamos projetar ele bem aqui, ó. E o y vale 2, ó. Esse ponto está bem aqui, não ficou legal, né? 1 para x e 2 para isso. Bora pensar no b, ó. O b agora, pessoal, o b vale menos 2. Então, nós vamos procurar o menos 2, perdão, o b vale menos 2 e 3. O x vale menos 2 e o y vale 3. Bora olhar aqui no eixo, onde está o 3? Ou melhor, onde está o menos 2? Ele está aqui, ó. Certo? E o 3 está para cima ou para baixo? No y ele está para cima. Então, nós vamos fazer esse ponto bem aqui, ó. Pensando na projeção dele, ó. Então, o ponto, ele é menos 2, perdão, pessoal, bora aqui, ó. Menos 2 e 3, né? Bem aqui, ó. Menos 2 e 3. Então, bora marcar ele aqui, ó. Menos 2 e 3, certo? E o ponto C? Ah, o ponto C é 0 e menos 1. Pessoal, sempre que o x for 0, o ponto vai estar sobre o eixo y, no valor do y do ponto. No nosso caso aqui, ó, menos 1. Então, o x é 0 e o y é menos 1. Está bem aqui, ó. x0, y menos 1. E por último, o ponto D. Ó. O D agora é o x, que é igual a 2. E o y é igual a 0. Ó, x é 2 e o y é 0. Esse ponto, meus alunos, vai estar sobre o eixo x. Exatamente aqui, ó, x vale 2 e o y vale 0. Tudo bem? Muito bem. Já localizamos os pontos, nós tínhamos o endereço e localizamos lá no plano cartesiano, certo? Vamos continuar aqui, porque agora a gente vai desenhar, ou melhor, nós vamos representar uma função no plano cartesiano, certo? Olha o que eu tenho aqui, ó. Uma função, olha só, uma função é como uma regra que liga os valores de x aos valores de y. Bom, construa o gráfico da função y igual a 2x. Meus queridos alunos, vamos considerar para essa função que o domínio
que ela é uma função de real em real, tá bom? Vamos considerar que esta função é uma função de real em real. O que isso quer dizer, né? De real em real. Isso quer dizer o seguinte, alunos, que o domínio da função é o conjunto dos reais, né? E o contradomínio é também o conjunto dos reais. Quer dizer, o ponto de partida, o x é todos os números reais, o x é todos os números reais, que é o domínio, e o y também pode ser todos os números reais. Dito isto, vamos construir o gráfico dessa função. Agora, pensa o seguinte, ó. Lembra que um gráfico é construído pelos valores da variável dependente e da variável independente. Lembra o seguinte, ó, o y, pessoal, depende do valor da variável x. Tá legal? Tudo bem até aí? Bom, então vem aqui comigo e vamos construir esse gráfico, mas para construir o gráfico nós precisamos construir uma tabela, porque nós precisamos identificar alguns pontos, alguns endereços para poder localizarmos esses pontos no plano cartesiano e traçar o gráfico, certo? Bom, lembre, a nossa função é y igual a 2x. Então olha para cá, ó. Y igual a 2x, olha, por que x, né? Porque são os valores do domínio, e como os domínios são reais, nós podemos escolher qualquer número real, mas claro, nós vamos escolher aqueles números que vai tornar nosso cálculo mais tranquilo, mais fácil, tá bom? Então, a função é igual a 2x, e aqui nós vamos obter os pontos. Continuando, olha como é que fica. Escolhi domínio para x igual a 0. Mas se x for 0, nós ficamos então aqui, ó, que o y é igual a 2 vezes 0. E 2 vezes 0 é 0, então nós temos aí o ponto 0, 0. Continuando, porque nós escolhemos agora, para o domínio da função, ó, o valor 1, certo? Substituindo na função y igual a 2 vezes... y igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, nós temos aqui o ponto 1,2. Bom, para o domínio da função, escolhi agora o valor 2. Ó. Vai lá na função, onde tem x, ó, substitui por 2, ficou 2 vezes 2, que é igual a 4. Aí temos mais um ponto. Mais um par ordenado, né? E aí podemos ainda escolher o número 3 para o domínio. Escolhi 3 como domínio, y igual a 2 vezes 3, que é igual a 6, e temos aqui o par ordenado, né? O ponto 3,6. Certo? Lembrando, pessoal, variável independente e aqui as variáveis dependentes, né? O valor do x depende do valor que nós escolhemos para o y e você é livre para escolher o valor para o x, tá bom? Desde que a função seja uma função de real, uma função que é de números reais em números reais, tá bom? Domínio real e mais também número real. Vamos representar agora esses pontos no plano cartesiano, o ponto 0, 0, o ponto 1 e 2, o ponto 2 e 4 e o 3 e 6. Vem aqui comigo. Temos aqui o nosso plano cartesiano. Pessoal, o 0, 0 é na origem, tá bom? Então, já temos aqui o ponto 0, 0. Tá legal? Temos os outros pontos para localizar, que é o ponto 1 e 2. Né? 1 para x, 2 para y. 1 para x, 2 para y. Bem exatamente aqui. Ó. Temos ainda o ponto 2 para x, 4 para y. Esse ponto aqui, ó, 2 para x, ó, lá no 2, ó, e 4 para y. Vai estar aqui. Ó. E, por fim, o ponto 3 para x e 6 para y. 3 para x, olha só, imagina só uma linha, né, perpendicular ao eixo y, a projeção aqui, ó, e aqui outra linha perpendicular, perdão, aqui uma linha perpendicular ao eixo x e aqui uma linha perpendicular ao eixo y. E aí nós temos aí o outro ponto, que é o ponto 3 para x, 6 para y. Mas a nossa principal ideia não é só localizar os pontos, é traçarmos o gráfico. E para traçarmos o gráfico, basta ligar esses pontos, tá legal? Ligando esses pontos, ó, nós vamos ter o gráfico da nossa função. Assim como nós temos aqui, né? O gráfico da nossa função vai passar pelos pontos 1 e 2, pelo ponto 2 e 4, pelo ponto 3 e 6. Mas só são esses pontos que fazem parte, né? Só esses pontos fazem parte aí do nosso gráfico. Pessoal, não, tá bom? Como a função é de real em real, esses pontos fazem parte, tudo bem? Mas não somente eles. Nós temos aqui, ó, infinitos pontos que fazem parte
do nosso gráfico, tá bom? Ainda tem a setinha apontando para cima e outra para baixo, porque nós temos também aqui ó, infinitos valores para x. Se temos infinitos valores para x, com certeza nós temos infinitos valores para y. E assim nós também teríamos infinitos valores para y, tá bom? Já que o domínio são todos os números reais. E se você se lembra, nós escolhemos alguns valores do domínio apenas para que nós pudéssemos traçarmos o gráfico da função. Tudo bem? Bom, traçamos então o nosso gráfico da função. Esse é o gráfico da função dita por f de x igual a 2x, certo? Essa é a nossa função linear, perdão, nossa função, né, onde os valores do x dobram de valor, né? Perceba que quando era 1, quando x for 1, quando x é igual a 1, ó, o y é igual a 2, ó, quando x é igual a 2, o y é 4, quando x é 3, ó, o y é 6. Percebam que esta função, ela dobra o valor do x, né? Ela é o dobro do valor do x. O y é igual ao dobro do valor do x. Quer dizer, a variável dependente ela é o dobro do valor da variável independente. Tudo bem? Lembrando, independentes são os valores do x e dependentes são os valores do y. Certo? Bora avançar aqui porque tem mais uma outra coisa que o professor quer mostrar para você. Ó. Tem um contexto agora aqui, ó. Um contexto significativo, né? Tratando aí de função, tratando aí de gráfico de função. Bom, meus queridos alunos, pensa só até aqui o que o professor falou para você. Primeiro, um gráfico nada mais é do que uma representação visual, certo? Um gráfico ele é uma representação de uma tabela. Nós temos uma tabela, essa tabela nos dá os pontos de um plano cartesiano, nos dá as coordenadas, né, de pontos de um plano cartesiano, a gente localiza esses pontos e aí a gente vai e consegue traçar o gráfico, certo? Beleza? Então, acompanhe comigo agora um exemplo, né, um exemplo contextualizado. Olha o que diz essa questão aqui, ó. Uma empresa paga R$10 por hora. Olha aqui, está dizendo mais. Ó, se trabalhar 5 horas, recebe 5 vezes R$10. É claro, né? Se trabalhar 5 horas, vai receber 5 vezes o valor de 1 hora. Ah, mas tudo isso nós falamos na questão para te dizer que a função que calcula o salário é igual a y igual a 10 vezes x. Essa aqui é a nossa função, certo? Y igual a 10 vezes x. Lembra? Percebe esse x que está aqui, ó, é o sinal de multiplicação, tá bom? Então, 10 vezes x. Onde y é o salário e x é as horas trabalhadas, certo? O y é a variável dependente. Por que dependente, professor? Meus alunos, é dependente porque o valor de y depende de x, depende de quantas horas esse trabalhador trabalhou, certo? Bom, então, pensando assim, para construir o gráfico, o que eu preciso? Para construir o gráfico, olha aqui para o professor, já temos a função, certo? Já sabemos que essa função, ela retrata, né? Ela remete nos dá a informação do salário de uma pessoa em função da quantidade de hora. E o que nós precisamos agora para poder construir o gráfico? Nós precisamos encontrar alguns pares ordenados, nós precisamos encontrar alguns pontos para que nós possamos representá-los no plano cartesiano, né? Aí o que mais nós precisamos fazer? Nós precisamos montar uma tabela, certo? Porque lembra desde o início da aula que eu falo para você que um gráfico nada mais é do que a representação de uma tabela. Tudo bem? Então, nós vamos montar a tabela com base na quantidade de horas, né, trabalhada com base nesta função y igual a 10 vezes x. Tudo bem? Então, vejam só. Vamos aí montar a nossa tabela. Vem aqui comigo. Então, pessoal, horas trabalhadas é x, tá bom? E o valor a receber é y. Ah, mas o valor a receber, ele é dado pela fórmula y igual a 10 vezes x. Bom, posso trabalhar nem 1 hora e receber? Ah, meio estranho, né, professor? Sim, mas matematicamente pode
Pode acontecer de você não trabalhar nenhuma hora, esse nenhuma hora nós vamos colocar aqui como hora igual a 0, né? Mas quanto a pessoa iria receber de acordo com a função y igual a 10 vezes x? A pessoa iria receber R$0, certo? Essa informação, meus alunos, ele vai lá nos dar já um primeiro par ordenado para a gente localizar no plano cartesiano, tá bom? Ela dá o par 0, 0, certo? Bora continuar, porque ele pode trabalhar 1 hora. E se trabalhar 1 hora, quanto ele vai receber? Bom, ele vai receber R$10. Por quê? Porque y é igual a 10 vezes a quantidade de hora. Então, y é igual a 10 vezes 1. Se 10 vezes 1 é igual a 10. Daí nós temos o outro par ordenado. Quando trabalhar 1 hora, né, ele vai receber R$10. Vou colocar só o 10 aqui, tá bom? Continuando, que ele pode trabalhar ainda 2 horas. E se trabalhar 2 horas, ele vai receber y igual a 10 vezes 2. E 10 vezes 2 é 20, então ele vai receber R$20. Qual é o par ordenado que isso nos dá? Ele dá o par ordenado 2 e 20. Né? O x é 2, ou melhor, o tempo que está dado em horas é 2, né? E o valor a receber, 20. Mas e se ele trabalhar 3 horas, ele vai receber R$30, porque é y igual a 10 vezes 3, que é igual a 30. Isso também vai nos dar um par ordenado, 3,30. E por último, ainda poderia trabalhar 4 horas. E se trabalhar 4 horas, ele vai receber 40. Mas por que é 40? Porque o salário é igual a 10 vezes a quantidade de hora, e agora nós estamos considerando que a quantidade de hora é igual a 4. Dito isto, temos aqui então mais um par ordenado, 4,40. E aí, se trabalhar 5 horas, ele iria receber R$50, porque você já sabe, até percebeu aí pela construção da tabela, né, que vai sempre pega o número 10 e multiplica pela quantidade de horas, né? No nosso caso aqui, y igual a 5 vezes 10, totalizando 50, e daqui temos mais um par ordenado, 5,0, ou melhor, 5,50. Bom, de posse desses pontos, meus queridão, tendo os pontos, nós podemos localizar esses pontos no plano cartesiano, e aí nós vamos ter a representação gráfica, né, desses pontos aí, ou melhor, a representação gráfica do salário a receber por essa pessoa, certo? Então, vejam só, como ficaria o nosso gráfico? Na tela temos aqui o nosso gráfico. Lembra? 1 hora, quando trabalhou 0 hora, nós tínhamos 10, ou melhor, 0 hora tínhamos 0 de salário, 0 valor a receber. Quando trabalhou 1 hora, temos R$10 para receber. Trabalhou 2 horas, ó, temos R$20 a receber. Trabalhou 3 horas, nós temos R$30 a receber. Se trabalhar 4 horas, olha só, 4 horas nós temos R$40 para receber. Se trabalhar 5 horas, nós temos aqui então R$50 para receber, né? Olha só, aqui nós temos o ponto 1,10, certo? Aqui nós temos o ponto 2,20. Aqui nós temos o ponto 3,30, 3 para x e 30 para y. Aqui nós temos o ponto 4 para x e 40. Deixa eu melhorar aqui. 4 para x e 40 para y. E ainda temos aqui o ponto 5 para x e 50 para y. Quer dizer que esse gráfico que nós temos aqui, ele representa o valor do a receber, né, por horas trabalhadas, certo? Agora, pensa aqui com o professor uma análise com relação a esse gráfico, certo? Bora pensar o seguinte, só de olhar para o gráfico, olha aí para o gráfico na tela, qual observação você poderia tirar, você poderia concluir, né, com base nesse gráfico, só olhando para a linha do gráfico. Lembrando que a linha do gráfico ela está representando o valor a receber, né,
por horas trabalhadas. Bom, nós poderíamos dizer o seguinte, poderíamos dizer que quanto mais horas trabalhadas, maior o valor do salário a receber, né? Se você olhasse apenas esse gráfico numa notícia de jornal, né, e você fosse analisar e estivesse falando aí do valor a receber, né, por horas trabalhadas, você deveria tirar essa conclusão. Quanto mais horas trabalhadas, né, maior o valor a receber, né? Ainda tinha outra conclusão que dava para você tirar. A cada hora a mais que a pessoa trabalha, né, ela iria receber mais R$10. Perceberam? Quando trabalhou 1 hora, ganhou 10. Quando trabalhou 2 horas, ganhou R$20. Quando trabalhou 3 horas, ganhou R$30. Quando ele trabalhou 4 horas, quanto ele recebeu? Recebeu R$40. E quando trabalhou 5 horas, ele recebeu R$50. O que isso quer dizer matematicamente? Quer dizer que à medida que as horas vão passando, o salário da pessoa está aumentando em R$10. Tudo bem? Bom, outra coisa que você poderia também concluir, percebe que o gráfico ele é exatamente uma reta, né? E aí a gente poderia dizer também, matematicamente, nós poderíamos dizer que esse gráfico ele tem um crescimento, ou melhor, que o valor a receber, com base no gráfico, tem um rendimento, as pessoas têm um valor a receber linear. Percebe que ele vai linearmente, vai aumentando, né? À medida que as horas passam, esse valor aumenta linearmente, né? Sem muita variação. Ou melhor, a variação é constante, aumenta R$10 a cada hora. Beleza? Bom, meus queridos alunos, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido como nós podemos representar uma função em um plano cartesiano, certo? Só para relembrar, se precisamos representar uma função, atribua valor para x, tá bom? Que é o domínio da função. Esses valores que você atribuiu para x, você aplica na função, ele vai te dar o valor do contradomínio, que é o valor da imagem, né? O valor da imagem da função. Esses dois valores, eles vão nos dar um par ordenado. Esse par ordenado nada mais é do que um endereço que nós podemos localizar num plano cartesiano. Localizando esses pontos, né? Nós vamos então aí traçar esse gráfico, né? Que não necessariamente será uma reta. No nosso exemplo foi uma reta, mas pode ser um outro gráfico também, certo? Bom, então era isso que o professor Paulo tinha para trazer para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. E claro, acima de tudo, né, você tenha compreendido esse conteúdo. Até a nossa próxima aula.